Olá, queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos. É um privilégio estarmos aqui assistindo, podemos compartilhar e aprender mais da Palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista em Fragoso. É uma alegria o Gilson aqui novamente, né, Gilson? Amém, recebendo mais uma vez, né? O convite, né? Amém. E aceitou de bom grado. Deus tem te usado como um instrumento aí para compartilhar a mensagem. E irmãos e amigos, gostaríamos muito que esse texto, a lição de hoje, venha a impactar a vida de vocês. Irmão Gilson, gostaria de falar alguma coisa, agradecer? Sim, dá um bom dia aos nossos irmãos, né? Para quem vai estar nos assistindo pela manhã, né? E uma boa noite, uma boa tarde nos demais horários, né? Para aqueles que vão estar nos assistindo nos demais horários, né? Verdade. Antes de iniciarmos hoje, Gilson, a lição de hoje, estaremos orando, né? Entregando a lição de hoje para Deus, para o Espírito Santo atuar em nossas vidas e compartilhar, né? Estaremos orando. Senhor Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, pelo rico privilégio de mais uma vez estarmos aqui, reunidos para poder aprender mais da sua santa e poderosa palavra. Que a sua palavra transforme vidas, Senhor. Que a cada dia pessoas sejam impactadas e que pessoas venham sendo santificadas a cada dia. Perdoa, Senhor, nossas falhas, Senhor. Perdoa em nome de Jesus, é isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Gilson, a lição de hoje, que nós utilizamos a revista Compromisso, é a lição de número 10. Na lição de número 10, nós temos o tema dessa lição, diz assim: entre a fé comprometida e a corrupção. Quando essa lição ela foi abordada através do texto bíblico que se encontra nos capítulos, que vai do capítulo 21, na verdade, do capítulo 20 até o capítulo 36 do livro de Números. Na aula passada, só para relembrar um pouquinho, na aula passada, diversos relatos de atitude de rebeldia e infidelidade contra o Senhor foi demonstrada, né, pelo povo de Israel. E o resultado dessa incredulidade, o resultado dessa rebeldia foi aí que nós podemos observar os 40 anos lá no deserto. Na lição de hoje, a ênfase ela está mais na chegada do povo hebreu, né, do povo de Israel a Cádiz. E parecia que a fase de murmuração e rebeldia estava encerrada. O texto áureo da lição de hoje se encontra em Números capítulo 27, versículo 16 e 17. Gilson, poderia compartilhar, ler para a gente? Sim, com certeza, irmãos, com certeza. Vamos lá. Números 27, versículo 16 e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Obrigado, Gilson. Esse é o texto áureo da lição de hoje. E alguns objetivos gerais tentaremos abordar para os nossos irmãos e amigos que nos assistem. No final da aula, o aluno precisa compreender que o sacrifício vivido por Israel foi uma consequência de sua incredulidade. Exatamente. Entender também que o pecado, Gilson, não importa qual seja, corrompe tanto o adorador e a sua adoração. E refletir sobre como está a sua fé
nas provisões de Deus. E também, se caso conseguimos finalizar, reconhecer que a falta de visão pode, né, porque é embaçado, pode afetar perigosamente a visão do líder. Exatamente. Antes de entrarmos no primeiro tópico da revista, Gilson, podemos observar na lição a insistência na atitude de rebeldia do povo de Israel no decorrer da história. No decorrer da história a gente consegue observar isso. Desde da margem, lá na margem no Mar Vermelho, passando por esses 40 anos da lição passada, né, 40 anos no deserto, até esse momento que eles estão, que é na chegada de Cádiz. Cádiz ali. E podemos até observar que hoje em dia ainda permanece essa questão de rebeldia, infelizmente. Deus sempre disciplinou até mesmo fortemente seu povo, quando desobedecia e agia contra os seus ensinamentos. Isso, Gilson, nos mostra a justiça e a ira de Deus se manifestando em tempo oportuno, punindo aqueles que se levantam contra. Podemos até, Gilson, interpretar que, apesar de todas as tribulações vividas no deserto, Deus tinha o plano para o povo e que a intercessão de Moisés foi imprescindível para salvar o povo da ira de Deus. Exatamente. A oração que Moisés fez, né? A oração pode muito em seus efeitos. Deus aceita a oração de Moisés hoje. Exatamente. E perdoa a incredulidade da congregação. Um dom que Moisés descobriu, né? A oração. Manifestando sua bondade e amor pelo seu povo. Quando entramos no primeiro tópico, que tem o título Quando a visão é ameaçada, né? Gil, você poderia explicar o que o autor quer dizer sobre visão embaçada? Você poderia compartilhar conosco? Ah, sim, com certeza, irmão Diogo. Quando começamos a analisar aqui o texto, a gente percebe claramente essa definição de visão embaçada, né? É aquela questão de a falta de confiança no Senhor. Verdade. Claramente especificado, a falta de confiança no Senhor. É o que acontece. A visão embaçada, ela impede até mesmo de entendermos o propósito do Senhor para nossas vidas. Tanto como o povo de Israel não entenderam, como também chega até nós também, né? Chega essa questão até nós, quando nós não entendemos o propósito do Senhor, muitas vezes duvidamos do Senhor, e o pior ainda, quando acontece a visão embaçada, tomamos atitudes errôneas, né? Porque não enxergamos. E sofremos as consequências, como o povo sofreu as consequências, não é? E isso é profundo, porque a visão embaçada é a falta de fé, ela impede de fazer, sabe, muitas coisas nas nossas vidas. Muitas coisas. E essa questão também é tão profunda que, se a gente parar para analisar o livro de Lamentações, né, ele diz assim, Lamentações 3:21, diz assim, quero trazer à memória, verdade, né, aquilo que me dá esperança. A visão embaçada impediu o povo de ver tudo aquilo que Deus já tinha realizado, a revelação do Senhor no meio daquele povo, tanto quanto as pragas, né, lá no Egito, dentro do Egito, como também a travessia do Mar Vermelho, o maná, as codornas, todo o cuidado que Deus teve com o povo, livrando, abençoando, e naquele momento ali, na falta d'água, a visão do povo se escurece. Verdade. E começa as murmurações diante do Senhor, né? Murmuração contra Moisés, contra Arão, contra Deus, né? E principalmente contra o Senhor. Verdade, né? Jesus. Podemos até, você me fez até lembrar do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele tinha essa visão super embaçada a respeito do caminho. Do caminho. Ele estava com escama nos olhos deles, né? Até que ele
no caminho do Damasco, ele entra, ele tem um encontro, né? Esse encontro real com Deus e aí em diante os olhos dele se abrem, né? E infelizmente no passado, no livro do povo de Israel, o povo hebreu, ele, a partir dessa incredulidade, essa falta de fé, infelizmente deixava essa... E quer ver, Diego, um outro texto, só para a gente debater só um pouquinho essa questão da visão embaçada. Se nós analisarmos lá o Novo Testamento, lá em Marcos capítulo 8, só para a gente dar uma lida rapidinho, para a gente fechar essa primeira questão. Marcos capítulo 8, ele fala sobre a multiplicação dos pães, não é isso? Marcos capítulo 8. Ele fala sobre a segunda multiplicação dos pães. E tem aqui o versículo Marcos 8. Marcos 8 tem aqui exatamente o versículo 4. O versículo 4. Olha só o que diz o versículo 4 de Marcos 8. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? O Senhor Jesus já havia feito a primeira multiplicação dos pães. Eles presenciaram isso, viram isso. A segunda vez duvidaram, como o povo no deserto também, duvidando do poder de Cristo. Olha só, as coisas se repetem, vão se repetindo. E nós temos aqui aquela questão do 22, né? Do versículo 22. O 28, 22, que fala sobre a cura de um cego. Verdade, né? A partir do versículo 22 começa Jesus restaurar a visão de um cego. Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Olha só que mensagem. Aquele momento ali que ele começou a embaçar, ele não sabia definir se era um homem ou se era uma árvore andando. É uma visão embaçada. Você não tem uma coisa nítida, você não consegue... Exatamente. E você percebe que Cristo foi lá novamente e fez aquele processo e ele chegou perfeitamente. É o que nós precisamos, é o que o texto mostra, né? Nós nos aproximarmos de Cristo, estarmos ali buscando a Cristo, pedindo a Cristo para que a nossa visão seja totalmente clara. Perfeito, Gilson. Magnífico. Você trouxe duas passagens, né, do Novo Testamento que também aconteceu essa questão de uma visão embaçada, né? O primeiro que você tratou foi a questão da multiplicação dos pães. Exatamente. Pela segunda vez, pode, né? Eles contemplaram a primeira vez, aí em Marcos, no capítulo 8, no versículo 4, novamente. O discípulo incrédulo, o mesmo milagre ia se repetir e eles ainda duvidaram a questão do deserto. Para Deus não tem nada impossível, realmente. O Gilson, pulando assim eu gostaria também assim, aí entrou também uma pergunta, Gilson: pode o crente que tem a sua fé assim comprometida possuir uma visão embaçada? Será que nós teríamos algum respaldo sobre isso? Pode sim. Pode sim. O crente pode ter a sua visão embaçada em certos momentos da sua vida, né? E o texto é bom, o texto é claro. Aqui que nós podemos usar aqui é o exemplo do próprio Moisés, né? O nosso líder maior, né? Moisés, aquele homem, né, aos olhos do Senhor, um amigo do Senhor, né? Aquele líder exemplar, mas teve momentos difíceis. E não só aquela batida na rocha, né, com rebeldia, mas também, se a gente começar a analisarmos aqui, vamos voltar um pouquinho, Números 11, versículo 10, 15, Números 11, 10, 15. Números 11, 10, versículo 10
E diz assim, olha só, vamos dar uma lidinha para a gente poder compreender o texto. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei eu à luz para que me digas: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. A gente começa a entender como a bondade de Deus recai sobre a vida de Moisés. A bondade cai até no versículo seguinte, do versículo 15, ele chega ao ponto de pedir, né? E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixeis ver o meu mal. Olha só, isso aí, olha, isso é o desânimo. Desânimo, então, quer dizer, afeta também o servo do Senhor. Né? A questão da sua pergunta, afeta também, pode acontecer. Em momentos da nossa vida, a gente tem hora que a gente... A vista pode embaçar, Pode embaçar, e tem mais um, a gente pode também mais um. Números 11 também continua, no 21, 23. Diz assim, ó, respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhe-eis carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Olha só, se a gente parar para analisar, é como se fosse um abuso, né? Moisés dirigindo essa palavra ao Senhor. Olha, é verdade. Olha, como se fosse uma afronta a Deus. Uma afronta a Deus. Imagina, né? Mas isso ele foi até... ele pode ter sido até, Moisés, influenciado pelas atitudes do vulgo, né? Que quando eles saíram do Egito, não vieram só os povos hebreus, o de Israel. Aquela mistura de... Esses se levantaram e questionaram, né? Pô, lá a gente comia, não sei se você vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso também. O povo assim, a gente tem a noção, né? O povo acha que iam sair do Egito, iam chegar à Terra Prometida assim, sem passar pela educação, né? Não tem como, precisa de uma educação. Foi necessário um processo, a questão da cultura do Egito, saíram do Egito carregados daquelas culturas pagãs. Como chegar à Terra Prometida desse jeito? Ali se forma a nação, né? Aí Deus dá a instrução através das leis, para eles não serem, como se diz, contaminados, né? Com as culturas pagãs, com os outros deuses pagãos. Claro, infelizmente nós vamos lendo mais para frente, vamos pegar que eles ainda, no final da lição, se der tempo para a gente tratar, a questão que ainda eles foram influenciados por certas mulheres, né? Exatamente. Mas Diogo, tem um ponto também importante aí, também nessa questão de Moisés também. Essa questão de visão embaçada, né? Essa questão de falhar contra o Senhor. É uma questão muito importante. Tudo a questão de Moisés também bater com rebeldia na pedra, né? Alguns autores falam que ele quis se comparar a Deus, alguma coisa assim. Sempre um autor traz uma interpretação, né? Mas assim, o que a gente precisa entender é que esses casos na vida de Moisés não define o caráter de Moisés, né? Essas falhas cometidas não define, porque o que define o caráter de Moisés é o que está lá em Números 12, 13, diz assim, vou ler rapidinho, Números 12, 13, diz assim, olha, 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Moisés era manso, era humilde, tranquilo. Foi momentos de ira, que é o que acontece na nossa vida, né? Acontece comigo, acontece com você, né? A gente tem que ficar atento, né? Isso. Às circunstâncias ao nosso redor, para que nós
desenvolva até um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. O domínio próprio para a gente poder não deixar ser influenciado. Principalmente, nesse caso, eles foram influenciados por estrangeiros, né? Que vieram juntamente com eles e a gente não ser influenciado com as pessoas lá fora do mundo e ainda perder não ter, né, desenvolvido esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E essa questão de caráter é importante, porque o Senhor sempre sonda o nosso coração. Ele sabe a intenção final do nosso coração. Ele sabia a intenção do coração de Moisés. Então isso é importante, né? Um coração bondoso, né? Um coração justo, tanto que quando o povo caía, eles dobravam os seus joelhos e clamavam ao Senhor: Senhor, não mata esse povo, não mata esse povo, né? Porque vai estar tudo perdido. É um dos objetivos, né? Que a oração surge muito aos seus efeitos. E foi nesse ponto aí que o povo de Israel descobriram o poder da intercessão, o poder da oração. Eles descobriram isso, né? Isso é importante também para nós também, o poder da oração na nossa vida, né? Pô, gente, como pode, né, Gilson? Se a gente for voltar, né, haviam passado os 40 anos desde o êxodo do Egito, né, e 37 anos desde a primeira missão dos espias na Terra Prometida. Dos 12 espias, um de cada tribo, dos 12, 10 se levantam assim, meio que murmuram, né, e apenas só 2 que traz relatório e crê na promessa. E esse tempo de peregrinação no deserto foi resultado, né, de pecados cometidos por eles, por seus pais, muita rebeldia, muita murmuração. Exatamente. Moisés, Arão, Josué, Caleb, eles estavam entre os poucos que haviam deixado o Egito, porque a partir do capítulo 20 de Êxodo já se passaram em torno de 37 anos depois que eles murmuraram do capítulo 19 para trás. E Moisés esperava que o povo de Israel estivessem aqui, nesse momento, né? Eles estivessem prontos para um novo começo. Porém, Gilson, um problema aparece. Você chegou até trazer uma parte que um problema aparece, que ainda eles continuam no deserto. Após esses anos no deserto, faltou água na congregação. Faltou água. Que atitude, Gilson, irmão Gilson, o povo tomou em relação à falta de água? Né? Na verdade, o livro de Números está repleto de relatos de queixas do povo, né? Eles reclamavam acerca dos seus infortúnios, ansiavam pelo peixe, pepinos, melões, alhos porós, né? Cebolas, né? Olha só, eles esqueceram daquele tempo de escravidão no Egito, esqueceram disso. Eles achavam que eles ganhavam, eles comiam isso tudo, mas eles esqueceram o quê? Que eles eram escravos. Oprimidos, esqueceram isso, aquela questão, quero trazer a memória, não trouxeram a memória, as coisas boas, né? E a questão da falta d'água foi a gota d'água, né? E Gilson, você me fez refletir aqui uma atitude que o verdadeiro crente, o crente genuíno, não deve se levantar com murmuração, pedindo ou querendo alguma coisa que antes de ser salvo fazia, né, realizava em sua vida, quando ainda ele não conhecia Cristo. Hoje em dia somos salvos, né? Somos nova criatura. Nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que a gente não se levante, né, com murmurações, querendo coisa que antes de Cristo a gente executava, né? Nesse caso aí, nós éramos escravos do pecado. Estava no mundo. Mas algo mais, Gilson? Você gostaria de trabalhar sobre que atitude o povo tomou em relação a essa falta de água? Olha só, a gente pode
uma sequência de erros, né? De erros. E a gente pode dar uma lida também no texto Números 20. Números né? 20. Números 20, texto 3, 4, 5, né? Se não me engano, 3, 4, 5. Né? Tem aqui realmente essa passagem detalhada. Números 20, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de águas para beber? Olha só, que murmuração, que reclamação. O povo... Grave isso foi muito grave. Isso foi muito grave disso, porque muito grave. Boa parte da geração passada já tinha sido punido para não entrar, né? E o que faltou para esse povo? O que faltou para eles? Deus deu todo o cuidado. O que faltou? Deu todo o sustento. É a questão da visão embaçada. Não vê. Né? E algo fundamental, a presença do Senhor no meio deles. A presença do Senhor no meio do povo, imagina. Né? Uhum. Gilson, essa questão da falta de água, qual ou quais as consequências das atitudes tomadas pelo povo, assim? Quais foram as atitudes dele? Você já apontou, murmuraram, né? O versículo 12 aqui, ó, ele deixa bem claro aqui, ó, as consequências, quais as consequências das atitudes tomadas pelo povo. Aquilo que foi colocado pelo Senhor, né, como punição ao povo pelas suas queixas, pelas suas murmurações, né? Diz assim, o 12: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Forte hoje. Aí está a resposta. Forte mesmo, porque o Senhor percebe que aquele povo não me creste a mim, né? Ele menciona: não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Isso aí. Aí até no versículo: estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. E tem um detalhe importante aí, Diogo, no versículo do 10, na segunda parte, o que Moisés falou para o povo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Esse faremos aqui, muitos autores trabalham em cima desse faremos aqui, como se ele estivesse dizendo que ele, Deus, vai operar aquela situação, né? Ele se incluindo também como Deus, né? Ou coisa parecida. Então alguns autores interpretam esse ponto aqui muito importante, uma falha gravíssima de Moisés diante do Senhor. Não deu a prioridade, né? O foco é o Senhor. O Senhor vai trazer a solução, não ele, né? Ele colocou como ele também trazendo a solução. É isso aí. Isso aqui é muito forte, né? Verdade. Nesse caso ele deveria falar: o Senhor falou a mim que eu deveria falar para a rocha, e a rocha ia... Isso aí, falar. Além de ele ter usado um termo aqui, faremos, ele ainda bateu na rocha 2 vezes. 2 vezes. E ainda fez essa pergunta aí, como ele se incluiu, né? Como alguns autores você mencionou, fala assim: ele se incluiu como ele que resolveu isso, e na verdade esse milagre não é dele, esse milagre é do Senhor, né? Podemos até tirar algumas aplicações para a nossa vida, Gilson, que normalmente, né, nesse caso de Moisés, normalmente os nossos problemas eles são resultado de nossa desobediência ou falta de fé, e não podemos de hipótese nenhuma
culpar a Deus pelos nossos erros, né? E aqui, por causa desse erro de Moisés, ele, em vez de falar a rocha, ele vai lá e bate na rocha, fere Triste, a rocha, né? 2 vezes, e isso Triste. É muito triste, porque ele não teve o privilégio, né, de entrar na terra prometida, né? Bem, caminhando assim já para um finalzinho, um outro tópico, Balaque, rei de Moabe, e os medianitas, eles ficaram muito assustados com o avanço dos israelitas sobre os seus vizinhos, porque o Israel foi indo a sentido da terra prometida. Aquele povo numeroso, né? No deserto, bem organizado. Imagina a situação, né? Isso. Aí ele vai lá, vence o povo de Israel vence os cananeus, né? O rei Arad. Depois eles vão lá e vencem os amorreus, o rei Seom, Og, o rei de Bazã. Aí quando esse Balaque e os medianitas, eles viram o tamanho do acampamento de Israel, que nem você menciona, tá até no capítulo 22, versículo 5, diz assim, ó, capítulo 22, versículo 5, diz assim, lá no final do versículo diz assim: eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Quer dizer, a quantidade era numerosa. E também Balaque e os medianitas, eles ouviram os relatos dessas vitórias, né? Exatamente. Do povo de Israel. Tanto que no versículo 4 do mesmo capítulo, ele diz assim: como o boi lambe a erva do campo. Quer dizer, o povo de Israel vai limpando, né? Onde ele vai passando. Isso. Sabemos que Balaão era feiticeiro, era um falso profeta. Era um falso profeta. Um agoreiro, né? Chamado, ele era contratado para amaldiçoar, e o rei Balaque, ele manda buscar esse profeta Balaão para que o amaldiçoasse os hebreus. Essa situação nos lembra, aí eu deitei em casa, né? Nos lembra a advertência de Paulo em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Nessa parte, Deus usa Balaão para falar ao rei Balaque. Por que Deus falou por intermédio de um profeta pagão, o Gilson? Bem, né? É interessante, a gente tem aqui o autor da revista, ele colocou aqui um ponto aqui específico aqui, essa questão, né? A história, vou estar lendo aqui, a história parece intricata, né, ao apresentar um profeta pagão circunstancialmente posto a serviço da nobre causa do Senhor. Né? Precisamos entender que os moabitas eram aparentados com os hebreus, né? Aparentados com, está lá em Gênesis 19, 30, 38, né? Tendo dessa forma algum vestígio do temor ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse ponto é importante, eles tinham algum temor, né? E a gente, quando lê aqui a história de Balaão, Balaão realmente conhecia Deus, né? Conhecia Deus, e tanto que ele consultou ao Senhor antes da resposta ao rei. Ele pediu autorização a Deus, né? E Deus deixou ele ir, né? Mas assim, é muito bacana esse texto aqui, 22, quando você lê essa relação de Deus e Balaão, aquela conversa que Deus tem com ele, proibindo ele de: você só vai falar aquilo que eu disser a você, nada além disso. E Balaão tentou acabou. Por 3 vezes, né? Deus usou até mesmo o seu próprio animal, né, para poder falar ali com ele, uma coisa muito interessante, né? E naquela insistência toda do rei, né, para que ele amaldiçoasse Israel, ele sempre fez ao contrário, sempre abençoando ao povo de Israel. E Deus fala: olha, aquele povo ali é meu povo, ele é um povo abençoado, né? Olha só que palavra, né? É benção, Gilson. É um privilégio, né? É um privilégio.
né? Como se o povo está lá no acampamento, está lá, mas aos cuidados do Senhor, e o Senhor está lá em outro local, cuidando também, sabe, protegendo o povo, agindo, protegendo, tudo a favor daquele povo. E Deus usou ali o Balaão devido à circunstância, né? Porque ele estava nesse momento específico onde Balaque, ele quer, o rei de Moab quer consultá-lo, quer fazer encantamentos para poder tentar vencer, né, esse exército de Israel que estava avançando. E Deus age na vida de Balaão nessa circunstância, por isso que Deus usa ele como intermédio, mesmo sendo um profeta pagão, para mostrar também que quem cuida dos seus é o Senhor. É o Senhor. Até mesmo naqueles momentos que nós não sabemos, não percebemos, como é nesse caso, né? O povo não percebeu, mas Deus estava ali atuando a favor deles, estava lá protegendo. Olha a maldade que o rei estava programando contra o povo, né? O povo sendo vigiado e o povo não sabia. Balaque leva ele lá no monte, lá no alto, oferece lá os holocaustos, né? E olha lá para o povo no deserto e reconhece que tem uma numerosa quantidade, e mesmo esse povo não sabendo que ele estava sendo visto, né, por Balaque e por Balaão, Deus cuidando, né, mesmo ele saber, realmente é perfeito. Isso mostra como também um incrédulo, ele pode aproximar-se tanto do conhecimento do Senhor, porque ele executou justamente o que o Senhor, né, Balaão, ele executou realmente. Exatamente o que a orientação do Senhor. Isso, ele mesmo disse que eu só vou falar aquilo que o Senhor me falar. Então, e falou exatamente aquilo que o Senhor colocou em seus lábios. Hoje em dia, uma pessoa, ela pode se aproximar tanto do conhecimento do Senhor, mas ainda rejeitar a verdade, infelizmente. Exatamente. Infelizmente. Entrando no segundo tópico, o Gilson, fala sobre adoradores corrompidos. Nos adoradores corrompidos, o autor da revista faz tipo um breve resumo, né? Porque são 16, 17 capítulos nessa lição. Ele fala assim, que a parte final do nosso texto nos relata um segundo recenseamento do povo. Ele faz um novo recenseamento do povo. Algumas leis são complementares, né? Depois fala também sobre os assentamentos na terra, antes da travessia de Jordão. E consta ainda do bloco um resumo da viagem, né, que vai esse é um resumo da viagem que eles fizeram. A ordem para exterminar os cananeus e evitando assim a contaminação dos hebreus com a cultura daquele povo e a fixação de fronteiras na terra a ser ocupada. O povo ali ficou acampado, né? Ficou acampado junto ao Jordão, esperando o momento apropriado para atravessá-lo e concluir a conquista. Poderia expor e dizer sobre adoradores corrompidos? É uma questão muito forte para o nosso dia de hoje, porque o tema é o seguinte: entre a fé comprometida, olha o nosso compromisso, né? E essa palavra terrível que é a corrupção. Que é uma palavra que não poderia existir em nosso meio, né? A corrupção, que é a corrupção? A corrupção de várias formas, né? Aqui o texto está dizendo sobre a corrupção, aquela desobediência, né? Aqueles adoradores corrompidos. É aquela adoração que não é uma adoração segundo os princípios do Senhor, né? Porque o que Deus quer de nós? Deus quer integridade, obediência. Integridade, a obediência, né? É isso que seguir os mandamentos, né? Seguir isso. As orientações, ter a mente de Cristo. Exatamente. E não deixar ser corrompido por esse mundo aí. Quando a gente vê aquela lá em Gênesis, quando o Abel, né, e Caim foram levar suas ofertas ao Senhor, né? Quando Deus recusou a oferta de Caim, né? Isso nos dá uma visão clara sobre a adoração, que Deus não é em si a oferta, né? Mas o ofertante. Perfeito. Né? Não é a nossa adoração, mas somos os adoradores, somos nós,
né? Uma adoração corrompida é incredulidade, a falta de compromisso, né? A falta de espiritualidade. Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Gilson, assim, a lição tá sendo magnífica, gostando muito de poder estarmos aqui sendo instrumento do Senhor, né, para compartilhar, né? E aí me fez recordar o que você falou no meio aí do nosso estudo, como triste, né, Moisés, ele ter liderado, ter passado por tantas lutas, né, ter orado várias vezes, pedido ao Senhor, e por esse erro que ele, né, de em vez de falar a rocha ali, ele... Por outro lado, eu entendo que ele cumpriu o propósito. Tirou o povo do Egito, né? E levou até a próxima terra, vamos daqui em diante. Vocês estão na terra. Então, se era isso que tinha que cumprir, ele cumpriu. É, né? Que nem Jesus, né? Jesus, ele veio no tempo certo e cumpriu todos os mandamentos. Todo o propósito do Senhor foi cumprido. Foi cumprido, né? E hoje nós, através dele, né, pela morte, pela crucificação, amém. Nós estaremos também em breve conhecendo a terra prometida, né? Irmão Gilson, tem mais alguma consideração? Você gostaria de considerar alguma coisa? Ou creio, vamos, já estamos finalizando. Né? Poderia orar para... Vamos orar para encerrarmos, então? Para encerrarmos a lição. Prazer, tá, Gilson? Um prazer, irmão. Até a próxima. Compartilhar, né? Até a próxima, se Deus permitir aí pra gente. Isso aí, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento precioso, Pai, ao qual nós estamos aqui reunidos, Pai, tratando da Tua Palavra, dos conhecimentos da Tua Palavra, Senhor, que nós possamos adquirir sempre mais e mais. Verdade, e que possamos estar, Senhor Deus, com nossos corações atentos, Senhor, à Tua Palavra. E que possamos, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, Pai, nos tornarmos sábios no conhecimento da Tua Palavra, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria. Amém, para que possamos entender, compreender, interpretar a Tua Palavra, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Amém. E que o Senhor venha estar abençoando nossos irmãos que vão nos assistir, Pai querido. Que o Senhor venha estar abençoando grandemente seus familiares, sua vida, Senhor. Verdade, e abençoa, Senhor, cada vez mais, Senhor Deus, esse trabalho, que possamos estar sempre aqui, Senhor Deus, reunidos para estarmos ensinando e aprendendo também do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus, também pela vida do Diogo também, Pai. Amém. Está aqui, Senhor Deus, trabalhando, Senhor, em prol do Teu Evangelho, do crescimento do Teu Evangelho, Pai querido, que o Senhor venha estar abençoando grandemente a vida do Teu servo, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigados, irmãos e visitantes, por participarem conosco dessa aula. Sejam super abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.